Oi gente, tudo bem? Estou aqui para apresentar sobre os conceitos fundamentais da programação orientada a objeto em Dart. Os integrantes do grupo são Júlia Mesquita, Carol Luiza, Lívia Paiva e Isabelle. Para começar, o que é a linguagem de programação orientada a objeto? Podemos dizer que a orientação a objetos basicamente é um modelo de programação baseada na criação de classes, e nelas definimos como e o que nossos objetos irão ser ou fazer. Como podemos começar essa criação? Imagine uma classe do tipo pessoa, pensando em como uma pessoa deve ser, ou seja, o que uma pessoa tem, o que podemos definir. A imagem ao lado mostra o nome, idade, sexo e data de nascimento, por exemplo. Agora falaremos sobre a importância da linguagem de programação orientada a objeto. A importância disso no desenvolvimento de software reside em sua capacidade de organizar e estruturar o código de forma mais modular e reutilizável, facilitar a manutenção e evolução do software, promover a colaboração entre membros da equipe e fornecer uma representação mais próxima dos conceitos no mundo real. Bom, a seguir, os assuntos que iremos tratar são classes, objeto, construtor, encapsulamento e polimorfismo. Classe é a estrutura que define o comportamento e as propriedades de um tipo de objeto. Ela funciona como um modelo para criar instâncias individuais desse tipo de objeto. Ela encapsula dados, que são os atributos, e os comportamentos, que são os métodos, relacionados a um conceito específico. Os atributos, eles representam as características ou propriedades dos objetos dessa classe. Eles são variáveis associadas a uma instância específica da classe e podem ter diferentes valores para cada objeto. Já os métodos, eles representam as ações de que os objetos dessa classe podem realizar. Eles são funções associadas à classe que podem manipular seus atributos ou realizar outras operações. Aqui temos um exemplo de como definir a classe em Dart. Bom, nesse exemplo, a classe pessoa tem um construtor que recebe o nome e a idade da pessoa ao instanciar um objeto da classe. O método apresentar, ele imprime uma mensagem utilizando os valores dos atributos nome e idade do objeto. Já no método main, criamos uma instância da classe pessoa chamada pessoa e chamamos o método apresentar para imprimir a mensagem de apresentação. Então, vamos ver o resultado desse código. Ele imprimiu o que mandamos imprimir aqui. Olá, meu nome é João e tenho 30 anos. Em programação, um objeto é uma instância de uma classe, que representa um conceito ou entidade. Quando você instancia um objeto, você está criando uma variável que contém uma referência a essa instância específica da classe. Nesse exemplo, temos a definição de uma classe chamada carro. Dentro dessa classe, temos 3 atributos privados, marca, modelo e ano, que representa características do carro. Em seguida, temos um construtor público que leva 3 parâmetros, marca, modelo e ano. O uso da palavra trees dentro do construtor se refere ao objeto atual que está sendo instanciado. Então, quando usamos trees marca, trees modelo e trees ano, estamos atribuindo o valor do parâmetro ao atributo de cada um dos objetos. Portanto, quando o objeto da classe carro é instanciado e o construtor é chamado, ele inicializa os atributos marca, modelo, ano com os valores passados como argumentos. Por exemplo, ao criar um novo objeto, carro 1 igual a carro, Toyota Corolla e 2022, estamos passando os valores Toyota, Corolla e 2022 para o construtor, que então inicializa os atributos do objeto com esses valores, e os imprimindo em seguida. Construtor é um método dentro de uma classe que é chamado automaticamente quando você cria uma instância dessa classe. Ele é usado para inicializar os valores dos membros da classe ou para realizar outras operações necessárias quando um objeto é criado. É importante lembrar que o construtor
ele tem que receber o mesmo nome que foi definido na classe. Por exemplo, aqui é a classe funcionário. Então, no construtor tem que receber o mesmo nome que foi declarado na classe. Se aqui é funcionário, aqui também tem que estar funcionário. O construtor padrão é aquele que não recebe nenhum parâmetro. Se você não implementar um construtor em uma classe, o Dart gera automaticamente um construtor padrão. Também não é obrigado a declarar um construtor vazio. Aqui temos o construtor padrão e aqui também. Aqui o construtor ele foi declarado, mas se ele estiver vazio, não é obrigado a declarar. E se você não implementou, o Dart vai implementar para você, mas ele não vai ser visível no programa. Aqui temos o construtor padrão funcionário, que ele vai pegar o nome e a idade. Não tem como a gente colocar o nome da classe funcionário que seja igual o nome do construtor. Então, para isso, foi utilizado o this, que ele especifica um atributo, uma variável do nosso objeto, que é a variável declarada no início da classe funcionário. Esse this, ele significa este, ou seja, que ele significa que nesta classe queremos acessar tal atributo. Então, que this vai acessar o nome da nossa classe funcionário. Construtor nomeado é um construtor com um nome específico que você define para a sua classe, ao contrário do construtor padrão, que usa o nome da classe, e o construtor nomeado permite que você define múltiplos construtores dentro de uma classe, cada um com um nome único. Então, aqui coloca o nome do construtor e um nome específico na frente, carro, ponto elétrico, e aqui é o construtor carro e um nome específico. Então, é o construtor nomeado para o carro antigo e o construtor nomeado para o carro elétrico. O construtor parametrizado, ele faz a mesma coisa que o construtor padrão, só que em uma linha. Ou seja, ele simplifica e facilita a leitura e compreensão do código. Eles podem ser ou não passados. Aqui, ao invés de colocar this.nome igual a nome e this.idade igual a idade, é só apenas colocar em uma linha só, que é dentro do construtor this.nome, this.idade. Agora falaremos um pouco sobre o encapsulamento. Em Dart, você pode implementar o encapsulamento usando modificadores de acesso, que são Public, Private e Protected. Para criar membros privados em Dart, você usa o prefixo antes do nome do membro. Isso significa que o membro é privado e só pode ser acessado dentro da própria classe onde foi declarado. Aqui são exemplos simples de como implementar o encapsulamento em Dart. Nesse exemplo, o nome e idade são membros privados da classe pessoa, o que significa que eles só podem ser acessados dentro da própria classe. Os métodos get e set são usados para fornecer acesso controlado a esses membros privados de fora da classe. Isso é uma forma de encapsulamento em Dart. Bom, a herança, ela permite que uma classe, chamada de classe derivada ou subclasse, herde atributos e métodos de outra classe, chamada de classe base, superclasse ou classe pai. Isso permite a reutilização do código e a criação de hierarquias de classes, onde as classes derivadas herdam comportamentos e características da classe pai. Alguns benefícios da herança é a reutilização do código, permitindo que classes filhas herdem comportamentos e propriedades de suas classes pais. Isso promove a organização e manutenção do código, pois evita a repetição de implementações similares em diferentes partes do programa. Além disso, a herança Dart, ela facilita a extensão e a customização de funcionalidades, proporcionando uma estrutura flexível para o desenvolvimento de aplicativos. Agora, uma pergunta: como estender as classes em Dart? É bem fácil. A sintaxe para estender uma classe é usando a palavra-chave extend. Aqui está um exemplo simples de como estender uma classe Dart.
Então, temos aqui o código e, neste exemplo, a classe cachorro, ela estende a classe animal, usando extends. Isso significa que a classe cachorro herda o método comer da classe animal. Além disso, a classe cachorro possui seu próprio método latir, que é específico para cachorros. Ao criar uma instância da classe cachorro, podemos chamar tanto métodos da classe animal, herdados, quanto métodos específicos da classe cachorro. Essa é a essência da herança em Dart e em muitas outras linguagens de programação orientada a objetos. Polimorfismo é um conceito de programação orientada a objetos que permite que objetos de diferentes classes sejam tratados de forma uniforme, através de uma mesma interface. Em outras palavras, um mesmo método pode ser chamado em diferentes objetos e ter outros comportamentos específicos para cada um deles, dependendo da implementação em cada classe. Classe base animal. A classe animal serve como a classe base, que define o comportamento padrão do método fazer som. Esse método é genérico e não específico para nenhum tipo de animal. Agora, as classes derivadas, cachorro e gato, herdam da classe animal, e cada um redefine o método fazer som com sua própria implementação específica do som que cada animal faz. Isso significa que essas classes substituem o comportamento padrão herdado da classe base. No método main, criamos instâncias de objetos da classe animal, cachorro e gato. Em seguida, chamamos o método fazer som para cada um desses objetos. Apesar de estarmos chamando o mesmo método em todos os objetos, o comportamento é diferente para cada um deles, devido à implementação específica em suas respectivas classes. Quando chamamos animal fazer som, o método fazer som da classe base animal é executado imprimindo animal fazendo som. Quando chamamos cachorro fazer som, o método fazer som da classe cachorro é executado imprimindo au. Quando chamamos gato fazer som, o método fazer som da classe gato é executado imprimindo miau, imprimindo todos os sons de cada animal específico.